Amém, irmãos? Deus está aqui nesse lugar, amém? Vamos orar. Pode fechar seus olhos. Continuar nesse espírito de oração. Obrigado. Deus está aqui, amém? E no louvor ali atrás, enquanto a gente estava cantando, né? Louvando o Senhor, deixa o céu descer. Tive uma visão, mas algo simbólico mesmo, não específico para uma pessoa. Mas o Senhor me mostrava uma pessoa vestida com uma armadura. E Ele falava que isso se aplicava a várias pessoas aqui nesse lugar. De jovens a anciãos. E o que o Senhor falava era: livre-se das suas armaduras. Livre-se das suas armaduras. Jovens que, quando a presença de Deus se manifesta e são tocados pela presença de Deus, mas que de alguma forma tem algum certo tipo de receio de perder o controle, ou até uma vergonha sobre o que vão pensar e querem abortar e resistir a esse toque do Senhor. E começam rapidamente a racionalmente querer mudar o alvo do pensamento. Livre-se das suas armaduras, diz o Senhor. E anciãos que têm tido como uma nostalgia de um tempo passado, e isso impede de olhar para frente, porque toda vez que você tenta olhar para frente sobre aquilo que Deus ainda tem para fazer, você não consegue visualizar o que Deus tem para fazer, porque você está preso naquilo que o Senhor fez no tempo passado. Livrem-se das suas armaduras. Senhor Deus, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite. Nós precisamos, Senhor, da Tua Palavra. A Tua Palavra é como um martelo que esmiuça a penha, como diz na palavra, Senhor. Como esse martelinho que esmiuça a rocha dura é a Tua Palavra, Senhor. Venha, Senhor, com a Tua Palavra sobre os nossos corações, Senhor. Como chuva sobre a terra seca aqui nessa noite. Espírito Santo, nós sabemos que Você está aqui. Nós cremos na Sua presença aqui, Senhor. Nos dá fome, Senhor, da Sua presença. Nos dá sede da Tua presença, Senhor. Nos livre do costume do culto. De nos acostumarmos a ver culto, a assistir culto. Nos livra disso, Senhor. Livra do costume de assistir o culto. Nós queremos a Sua presença, Senhor. Precisamos da Sua presença. Precisamos do Teu toque. Não merecemos. Não podemos fazer nada para merecer, Senhor. Somos miseráveis. Mas pela Sua misericórdia eu oro aqui nessa noite. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós aqui nessa noite. Reaviva a chama que há em nós, Senhor. Que pode ter se apagado ou estar se apagando, Senhor. Reaviva essa chama. Nós precisamos do Senhor, Jesus. Faz a Sua obra, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 55, no versículo 6.
tema dessa mensagem é ainda há tempo. E a pergunta que se sucede a isso é: ainda há tempo de quê? Então Isaías 55:6 nos responderá. Busquem o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Essa foi uma realidade para o povo judeu lá 700 a.C., quando Deus levanta o profeta Isaías para fazer essa conclamação ao povo. Esse alerta ao povo: busquem o Senhor enquanto Ele está perto. Invoquem o Senhor enquanto Ele pode ser achado. Isso foi válido para o povo e é válido para nós hoje. Esse é um texto profético que ainda está válido. Ainda há tempo, irmãos, para nós buscarmos a presença do Senhor, porque Ele ainda pode ser encontrado. Isso significa dizer que haverá um tempo em que o Senhor não poderá mais ser encontrado. E isso já aconteceu na história, porque contemporâneo ao profeta Isaías, o profeta Amós, enquanto Isaías profetizava para o reino do sul, para Judá, Amós profetizava para o reino do norte. Não se conheciam, distante por muitos quilômetros, em povos diferentes, pregando e profetizando a mesma coisa. A palavra de Deus lá no livro de Amós, no capítulo 8, no versículo 9, ao mesmo tempo que Deus estava levantando Isaías para pregar isto para o reino do sul, conclamando o povo, alertando o povo: busquem o Senhor enquanto Ele pode ser achado, invoquem o Senhor enquanto Ele está perto. Amós estava sendo levantado para o reino do norte, pregando a mesma coisa. E Deus trata com o reino do norte no capítulo 8 de Amós, nos versículos 8 e 9, o Senhor vai mais fundo dizendo que haverá dias que o Senhor enviaria na época fome e sede sobre a terra. Não fome de pão e não sede de água, mas fome e sede da palavra de Deus. Mas os homens, cheios dessa fome e dessa sede, não mais encontrariam essa palavra. E eles foram levados para o exílio. E depois do exílio veio um período de silêncio. Desde o último profeta ali, Malaquias, até João Batista ser levantado, há um período ali de 400 anos de silêncio em que Amós capítulo 8 se cumpre. Um período de fome e de sede, onde as pessoas não podiam mais encontrar o Senhor. Em que Deus se silenciou, Deus não se revelou mais, não levantou mais homem nenhum, profeta nenhum para falar com o povo. E embora essa profecia tenha se cumprido naquele tempo, essa profecia ainda está válida. Porque, de novo, mais uma vez acontecerá isso. Quando Jesus voltar, no período dali da grande tribulação, o Senhor não vai poder mais ser encontrado. Quero te dar uma visão disso. Abra lá em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse capítulo 6, Jesus começa a abrir os selos. Um passo atrás, ainda no capítulo 5, João tem a visão do trono e dos céus. Ele no capítulo 5, ele vê um livro com selos. E nesse livro contém os juízos, os desígnios de Deus para a humanidade. E João no capítulo 5 diz que ele chorava muito porque ninguém tinha sido achado digno de romper os selos e abrir o livro. E aí João diz no capítulo 5, ele relata que ele começa a chorar muito diante disso, mas um dos anciãos se levanta, vai até ele e fala: não chore, porque o Cordeiro de Deus, ele venceu a morte, ele foi achado digno de romper os selos e abrir o livro. E aí João de repente se vira e olha e vê um cordeiro como havia sido morto, mas que estava vivo. Ele foi achado digno de romper os selos e abrir o livro. E a partir do capítulo 6,
cada um dos selos vai sendo aberto. E os selos são os juízos e os desígnios de Deus para a humanidade. E o único digno e detentor desse ofício de trazer os juízos e os desígnios para a humanidade é Jesus Cristo. E aí Jesus começa a trazer, a partir do capítulo 6, a abertura do primeiro selo, que libera o anticristo, do segundo selo. Aí começam os cavaleiros a ser liberados. Cavaleiro vermelho, que simboliza a morte, a fome. E aí vai abrindo ali, vem vindo os juízos. E só para te dar uma visão sobre isso, lá em Apocalipse 6, vem então, versículo 2, eis um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O anticristo aqui é liberado. Não é o cavaleiro do cavalo branco, Jesus Cristo, que é o cavaleiro lá de Apocalipse 19, que a arma dele não era o arco, que na verdade aqui é um arco sem flecha, porque o anticristo ele traz uma falsa paz, ele saindo como para vencer. Jesus, a arma dele não é arco, não é flecha, era a espada que sai da sua boca, a espada afiada que sai da sua boca. Então começa a ser liberados os juízos sobre a humanidade. O segundo selo é aberto, e veio um cavalo que era vermelho, e a esse cavaleiro foi dado o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi lhe dado uma grande espada. Começa um período de grande mortandade. Lembre que nós já estamos vivendo isso no princípio das dores. O terceiro selo é aberto. Versículo 5, quando o Cordeiro, Jesus, quebrou o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, venha. Então olhei, eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi o que parecia uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo para um denário, 3 medidas de cevada por um denário, não danifique o azeite e o vinho. Falando sobre um período de fome, de racionamento de comida. O quarto selo é aberto no versículo 7. Quando o Cordeiro quebrou o quarto selo, ouvi a voz de ser vivente dizendo, venha. Vi então um cavalo amarelo e o seu cavaleiro se chamava Morte. E o inferno o estava seguindo. Lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de animais selvagens. Quinto selo traz um desígnio do Senhor. Não exatamente um juízo, mas um desígnio, uma decisão de Deus. Que são os mártires que aparecem, clamando por justiça, pelo sangue deles que foi derramado. Quando o Cordeiro quebrou o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo, até quando, soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Aí o Senhor traz um desígnio. Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como eles tinham sido. O 6º selo é aberto. Quando o Cordeiro quebrou o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas dos céus caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando sacudida por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles e quem poderá subsistir? Caiam sobre nós
e nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Chegará um tempo, irmãos, que o Senhor não poderá mais ser encontrado. Assim como teve esta prévia lá atrás, no silêncio de 400 anos. Por isso que esse texto de Isaías, capítulo 56, é uma proclamação pelos séculos dos séculos. Busquem o Senhor enquanto se pode achar, e invoquem-no enquanto Ele está perto. E nós precisamos buscar o Senhor. O que Deus me trouxe aqui para falar nessa noite é tão simples quanto isso. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. E o Senhor, cheio de glória, cheio de santidade, Ele se permite ser encontrado. Nós não o encontramos porque nós somos bons ou merecemos, mas porque Ele se permite ser encontrado. Ele estabeleceu esse princípio. Quando a gente olha para a palavra de Deus lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, texto muito conhecido, talvez de todos aqui. Quando Salomão consagra o templo erguido ao Senhor, e aí Deus se revela dizendo aquelas palavras: se o meu povo, e é um princípio, porque o Senhor trabalha com princípios, e são princípios que o Senhor estabeleceu na palavra dele, ao longo da palavra, ao longo da história, que estão válidos, e esses aqui estão válidos. Quando o Senhor diz para aquele povo lá, ele está válido para nós hoje: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No versículo seguinte, o Senhor continua dizendo: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Mas você vê os condicionantes: se o meu povo se humilhar e orar e me buscar, nós precisamos buscar o Senhor. Não sei a sua expectativa, não terá mais nada além disso aqui nessa noite, do que além dessa repetição aqui. Nós precisamos buscar o Senhor. E o Senhor dá o caminho aqui: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos meus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Jeremias 29, 13. Os mesmos princípios que Deus estabeleceu. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Quem gosta de Almeida é fiel aí das antigas: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. Nós precisamos buscar o Senhor. Porque Deus olha o coração. Você vê que quando Deus vai escolher um rei para Israel, e Samuel entra lá e é esse, não é aquele. Aí Deus fala: não, Samuel, eu não olho como você olha, eu não olho como homem, porque Deus olha ali. Ele diz a Samuel e ensina um princípio para nós: Deus olha o coração. Vocês me buscarão e me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração. E falando sobre Samuel, Davi, né? Deus tem lá no Salmo 132, versículo 2 e 3, se não me engano.
Davi era um homem que buscava o Senhor. Então a gente conhece a história de Davi, a vida dele e os exemplos de como ele buscava ao Senhor. Os salmos que ele escreveu, como a corça suspira pelas águas, assim o meu coração suspira pelo Senhor, assim meu coração tem sede do Senhor. Salmo 132, Davi chega a dizer, naquele período em que a arca foi roubada e que a arca não está no meio do povo, e quando Davi traz a arca de volta e quer preparar um lugar para a arca, Davi, você vê como ele diz no Salmo 132, eu não darei sono aos meus olhos, eu não darei descanso às minhas pálpebras, até achar um lugar para o Senhor. Falando da arca, da presença do Senhor. Eu não darei sono aos meus olhos. Ele amava tanto a presença do Senhor, ele buscava tanto a presença do Senhor, que ele chega a dizer isso: eu não darei sono aos meus olhos, eu não vou para minha casa, não vou achar repouso na minha cama, até achar um lugar para a presença do Senhor, até cuidar dessa presença, até buscar o Senhor dessa forma. Quando nós olhamos desde o Antigo Testamento e a gente anda um pouco mais para frente e vê o profeta Daniel também, o zelo pela presença, como buscava o Senhor. Talvez a característica mais fundamental na vida de Daniel, além da santidade, além da separação, obviamente, mas talvez o que sustentou isso tudo está lá em Daniel capítulo 6, versículo 10. Quando o rei Nabucodonosor lança aquele decreto de que não poderia adorar nenhum Deus, Daniel se retira para orar 3 vezes ao dia. O texto de Daniel capítulo 6 diz isso. Mas em Daniel 6,10 tem uma chave aí sobre a vida de Daniel. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa. Em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes ao dia, ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. O segredo não era 3 vezes, 4 vezes. O segredo estava na consistência de Daniel em buscar a presença do Senhor, como era o seu costume. Nós precisamos buscar o Senhor. Daniel era menino, ele orava 3 vezes ao dia, ele buscava o Senhor. Daniel foi crescendo, Daniel orava 3 vezes ao dia e buscava o Senhor. Daniel se tornou o segundo homem mais importante da Babilônia. Ele continuava orando 3 vezes ao dia, porque era o que ele sabia fazer, como era o seu costume, a consistência dele em buscar a presença de Deus. Se a gente anda um pouco, ainda meditando no Antigo Testamento ainda, e a gente olha para a história de Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 33, Moisés entra como num tipo de disputa com Deus ali, sobre se sua presença não for, não nos faça ir, eu não quero ir. Se a sua presença não for. E aí, ali é uma palavra em hebraico para presença, que eu já li aqui na minha Bíblia do original e já esqueci, porque eu sou muito ruim de hebraico. Mas é uma palavra para presença ali. Eu nem vou me atrever a tentar dizer. E aí Deus fala, tá bom, minha presença vai contigo. Mas aí ele, 5 versículos depois, no versículo 18 de Êxodo 33, ele dá mais um passo. Ele fala, eu peço que te mostre. Deus já tinha falado que a presença iria com ele. Aí ele fala, não, mas eu peço que você me mostre a sua glória. E aí ele usa uma outra palavrinha que a gente conhece melhor, que é kabod, que é o peso da glória de Deus, da presença. Deus já tinha falado que a presença ia, mas ele dá um passo a mais. Eu não quero me contentar com isso aqui. Eu quero ir mais fundo no Senhor. Eu peço que você me mostre o peso da sua essência, o kabod, o peso da sua glória, do seu caráter, de quem você é. Eu peço que você me mostre a sua glória. E aí Deus olha para Moisés e fala, tá bom, fique na fenda da rocha e eu farei passar diante de você toda a minha bondade, porque essa é a essência do Senhor, é a bondade.
Nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor. Mas nós precisamos buscar o Senhor, mas Deus também está procurando algo. Deus também está procurando um tipo de crente, vamos dizer assim. Deus sempre está buscando algo também. Deus está sempre buscando uma resposta nossa. Deus, Ele busca aquele que está perdido. Deus busca aquele que está longe. Sempre foi assim desde o início, desde o Éden. Adão, onde você está? Onde estás, Adão? E a resposta foi um silêncio ali. Adão se escondeu atrás dos arbustos, por causa da sua nudez. E Deus está sempre procurando algo também. A palavra de Deus diz que Ele larga, assim como o bom pastor, Ele larga as 99 para ir atrás daquela que se perdeu. Mas eu não quero trazer aqui esse aspecto da busca de Deus por aquele que está perdido. Mas eu quero trazer um pouco do aspecto da busca de Deus por aqueles que já foram encontrados. Por aqueles que já entregaram o coração a Ele. Então, olhando para um contorno onde não é a humanidade inteira, mas os crentes já. Para a casa de Deus, Deus procura um tipo de pessoa. Salmo 14, versículo 2. Coloque aí, por favor. Salmo de número 14, verso 2. Do céu o Senhor olha para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, se há alguém que busque a Deus. Nós precisamos buscar a Deus, irmãos, mas Deus está buscando quem busque a Ele. Deus está atrás de quem esteja buscando a Ele. E nessa busca de Deus por aqueles que estão buscando a Ele, com o coração, que não estão acostumados a apenas vir no culto e para casa, que não estão acostumados apenas a orar pelo prato, pela refeição ali por 10 segundos, mas que estão buscando a Ele com o coração, com uma fome, com uma sede. Deus está buscando esse tipo de pessoa. E a gente tem que voltar a falar sobre Davi, não tem como. Porque os olhos do Senhor estão sobre a terra e sempre estiveram sobre a terra para buscar quem tenha entendimento, quem de alguma forma esteja entendendo quem é Deus e o que Deus está fazendo. No meio do povo dele mesmo. E é lindo o Salmo 89. Para mim é um dos versos mais lindos sobre a vida de Davi. No Salmo 89, no verso 20, Deus fala: achei Davi. Achei Davi, meu servo. Como se Deus estivesse procurando algo. Aí Deus olha e fala: achei Davi. Achei um que entendeu, achei aquele. Achei Davi. Encontrei Davi, meu servo. Primeira parte do versículo: achei Davi. Vocês lembram quando Samuel vem falar com Saul que ele perdeu o reino ali em 1 Samuel 13? Ele fala: porque Deus achou, Ele encontrou alguém que é segundo o seu coração. E o reino foi tirado de vocês. Porque Deus está procurando, irmãos. Mais uma vez, não só sobre o aspecto daquele que está perdido, mas dentro da casa dele, Ele está procurando os Davis. Será que o Senhor pode olhar para a sua vida, para a minha vida e falar: achei o Tiago, achei o José, achei a Maria. Eu estava procurando alguém assim, achei. Que o Senhor nos ache, Senhor. Que o Senhor nos ache. Há um homem em Gênesis. Irmãos, minha pregação hoje é tão simples quanto isso. Nós precisamos buscar o Senhor. Não vai ser nada além disso. Não crie expectativas. Enoque. Lá em Gênesis capítulo 5. Abra lá em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e não foi mais visto,
porque Deus o levou para junto de si. E esse andou com Deus de Enoque mostra se você for lá na palavrinha no original também, que eu também não vou me atrever a citar, meu hebraico é muito ruim. Ele denota um estilo de vida. E é alguém que levantou uma vez, entregou o coração, veio no culto, foi embora. Não, ele andou com Deus. Ele andou com Deus de uma forma que Deus o tomou para si. Nós precisamos buscar o Senhor. Deus está à busca também de intercessores. Abra lá em Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30. Isso foi válido para o povo na época. A Bíblia mostra para a gente as coisas que Deus procura, né? Ou, na verdade, o tipo de pessoa que Ele procura. Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha e se colocasse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas eu não encontrei ninguém. O Senhor também está procurando os intercessores, aqueles que estão se colocando na presença dEle para interceder. Eu procurei alguém, Ezequiel, ele falando para o profeta, quase como se Deus estivesse desabafando com o profeta. Ezequiel, procurei, olhei toda a terra, todo o povo ali, procurei um que se colocasse na brecha e intercedesse, mas eu não achei ninguém, Ezequiel. Deus está procurando, irmãos, também. Deus está buscando algo em nós. Em João capítulo 4, o texto diz em João capítulo 4 que Jesus quis passar em Samaria. E Jesus quis passar em Samaria porque aconteceu algo em João capítulo 4 muito tremendo e muito profético para a igreja. Jesus encontra a mulher no poço, que foi tirar água. E você sabe o que esse texto apresenta e aponta para uma saciedade em buscar as coisas. E Jesus encontra uma mulher tirando água no poço e ela começa a perguntar várias coisas para Jesus. E ela samaritana, Jesus judeu, e ela fala, mas nossos pais dizem que a gente tem que adorar naquele monte, naquele lugar. Vocês dizem que é no outro lugar. Veja se hoje a igreja não está um pouco assim. Não, é naquela igreja lá que tem a presença de Deus. Não, é naquele ministério. É aquele homem de Deus, aquele, né, igual o samaritano na época. Não, é lá. Uns dizem que é lá, tem que ir para lá, vamos todo mundo para lá. Não, é para cá, vai todo mundo para cá. E aí Jesus vira para ela e fala, mulher, é chegado o tempo, na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são aqueles que o Pai procura. Esses são aqueles que o Pai procura. Deus está procurando. Deus está procurando aqueles que estão buscando a Ele com todo o coração. É interessante que, como que a nossa lógica é um pouco errada, né? Porque se nós formos olhar, e hoje a gente falando aqui sobre Gênesis no Esforce, e meditando nos estudos sobre Gênesis também, e você vê que Deus cria o homem como um ser espiritual. Lá em Gênesis 1, 26, Deus cria o homem a sua imagem, a sua semelhança. Então, nós somos seres espirituais. Deus nos criou assim, com o espírito. Nós somos um ser espiritual. Mas Deus também, quando foi formar o homem, Ele formou o homem. Isso mostra como que cada ser é individual mesmo. Não é em série, todo mundo igual, né? Deus formou cada um do pó, Ele modelou, Ele formou primeiro homem. Deus soprou dentro do homem e ele passou a ser um ser vivente. Nós somos um ser pessoal. Nós temos nossas emoções, a alma dentro de nós, nossas emoções, as nossas vivências na vida. Mas Deus também olha e enxerga o homem, fez um homem como um ser social, que interage entre si. Lá em Gênesis 5, Gênesis 2, né, formou do barro e soprou em suas narinas.
passou a ser vivente, mas lá em Gênesis 5, lá no 5:2, a palavra de Deus diz: e formou homem e mulher os formou, e os chamou homem, com H maiúsculo, em outras versões, humanidade. Nós somos seres sociais. Enquanto homem e mulher, vivemos em sociedade. Então nós somos seres espirituais, nós somos seres pessoais, nós somos seres sociais também. E quando a gente olha para a nossa vida e vai ver os problemas que a gente enfrenta no dia a dia, na vida, decorre dos relacionamentos. É briga em casa, é desentendimento com o sócio, é filho que não respeita o pai que se dá com o filho, com a esposa, com a liderança, líder que abusa tal, o outro que não se submete. São os problemas que a gente vê com uma facilidade tremenda, estão no nosso homem social, né? Estão nas nossas relações, quando a gente se relaciona com o outro. Só que a gente vive a nossa vida querendo resolver esses problemas do nosso homem social, da nossa sociedade, o problema do casamento, o problema do trabalho, o problema pai e filho, o problema entre irmãos, o problema da pessoa difícil, daquele que não se submete, do líder ruim, do liderado ruim. A gente quer, a gente enxerga com facilidade e quer resolver os problemas sociais nossos. E a gente fica rodando em círculos, querendo achar a solução nesse âmbito aqui. Só que em primeiro lugar nós somos seres espirituais. Então, se espiritualmente nós não estamos resolvidos com Deus, nós não vamos ser resolvidos com nós mesmos, nem com o próximo, nem dentro de casa, nem no âmbito social nosso. Mas a nossa raiz, a causa raiz, está em um problema do homem que é espiritual. E Deus está lá falando a mesma coisa que falou para Jeremias. Eu olho para ver se há alguém com entendimento, se há alguém que busca, é lá em Salmos, há alguém com entendimento, se há alguém que busca a Deus. Nós focamos em resolver os nossos problemas, em viver os nossos problemas, mas a causa da resolução dos problemas não está nos problemas, não está nas relações, está na base de tudo, que é a nossa vida espiritual. E isso só se resolve de uma forma: buscando a Deus. Jesus fala lá em Mateus capítulo 5. Mas a tendência nossa é buscar as coisas daqui para resolver nossas relações sociais. Jesus fala: vocês estão aí no receio do que comer, do que beber, do que vestir. Olha, as aves dos céus não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Se Deus veste assim a erva do campo, olha os trigos do campo, olha a erva do campo. Se Deus veste assim a erva do campo, que é arrancada e lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Aí ele ainda exorta dizendo: por isso não andem como os pagãos, dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Mas nós estamos buscando e rodando para resolver os nossos problemas terrenos, os nossos problemas sociais. E Deus está olhando e dizendo: procurei um que entrasse na brecha, mas não achei. Estou procurando os verdadeiros adoradores. Achei Davi, achei aquele lá, achei Davi. Nós precisamos, irmãos, buscar o Senhor. E eu, agora recentemente, estava viajando e no meio da viagem para fora do país, eu achei que tivesse perdido o meu passaporte. No meio
a mochila de Marina sumiu. E aí, enquanto eu estava procurando, né, o meu passaporte ali naquele lugar, enquanto eu procurava por um lado, por outro, voltei, andei tudo que a gente tinha passado, os lugares todos que a gente tinha visitado, nada de achar meu passaporte. Eu falei, Jesus, e agora? Aí você já fica, né, caramba, tem que resolver o problema. 3 dias para ir embora para casa, perdi o passaporte. Todo mundo, as crianças. E aí, tem que ligar para consulado, gastar dinheiro. E comecei a pensar nisso, enfim. Até que veio um site assim, ó, tá com o cara da segurança. Voltei lá no guarda que revistou a gente para entrar e tava lá a bolsa com o passaporte. Eu fiquei muito feliz em ter achado aquela bolsa com os passaportes. E na hora que eu fiquei muito feliz em achar a bolsa com os passaportes, no meu coração eu lembrei de uma parábola. Eu queria que você abrisse lá em Lucas capítulo 15, versículo 8. Parábola da dracma perdida. Como eu fiquei feliz em achar algo que eu tinha, né? Eu sei que aqui em Lucas capítulo 15, Jesus conta uma série de 3 parábolas. A parábola da ovelha que se perde, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Para mostrar como que Deus, como há alegria no céu quando alguém se arrepende e enxerga o Senhor. Mas, irmãos, de coração, eu meditei muito nessa parábola da dracma perdida. E nesse caminho tremendo e lógico das 3 parábolas que Jesus conta para mostrar como que Deus se alegra em buscar aquele que está perdido, em achar aquele que está perdido. O que me chama a atenção na parábola da dracma perdida é que talvez ela foque também num processo que aquele que está perdido tem que passar. Veja que conta a história de uma mulher que perde a dracma. É um valor ali. Entenda a dracma como um valor. E ela perde esse valor aonde? Onde que ela perde? Dentro da sua própria casa. Ela perde um valor dentro da sua própria casa. E aí ela acende a luz que aponta para a revelação da palavra, a iluminação do Senhor. Ela acende a luz, ela tem que varrer a sujeira da sua casa para ela reencontrar de novo esse valor que ela perdeu dentro da sua própria casa. Eu creio, e eu fui ministrado com essa palavra pelo Senhor, nesse viés de você varrer a sua própria casa e procurar algum valor que você perdeu dentro da sua própria casa. E nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. A nossa geração, todos nós aqui, nossa geração, quando eu digo todos que estão vivos hoje, vou até melhorar, é a nossa geração dos de 30, de 50, de 40, não. Todos nós que estamos vivos nesses dias em que a gente tem tanto tempo com as telas, seja as redes sociais, os streamings aí de vídeo, série, tudo, nós somos a geração indesculpável também. Porque não buscamos ao Senhor muitas vezes, nos apoiamos naquilo que é falta de tempo. Nós temos tempo. E o mundo que a gente vive só mostra, e no meio que a gente vive, só mostra que a nossa desculpa não é tempo. Nós temos tempo para tantas coisas. Mas eu quero fechar com Isaías 55:6 de novo. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Invoquem-no enquanto Ele está perto. Porque chegará um dia em que o Senhor não poderá mais ser achado. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Vamos estar aqui diante da presença de Deus. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Sim, Jesus. Sim, Senhor, nós
precisamos buscar, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor. Buscamos tantas coisas, Senhor. Estamos atrás, às vezes, de tantas coisas. De tantas coisas. E o Senhor se permite ser achado. O Senhor já disse: buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. Nós somos o teu povo, e você disse, Senhor, que se nós nos humilharmos e orarmos e buscarmos a sua face, nos arrependermos dos nossos maus caminhos, então o Senhor nos ouvirá. O Senhor responderá a isso, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Espírito Santo de Deus. Você é aquele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Sua palavra é mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra alma e espírito. Divide, Senhor, as intenções do coração. A tua palavra nos convence, o teu espírito nos convence. Então abre os nossos olhos, Senhor, para as nossas buscas vazias, para a nossa falta de busca do Senhor. Alguém do louvor podia vir? Para as nossas buscas vazias, Senhor. Gastamos nossa vida como se não estivéssemos entendendo, mas o Senhor está buscando dentro da sua casa alguém que tenha entendimento. O Senhor está buscando dentro da sua própria casa, assim como você olhou o seu povo e disse: achei Davi, achei Davi. Nós queremos ser achados pelo Senhor. Há um prazer na tua presença. Nós queremos descobrir o prazer que há na tua presença, Senhor. Focamos em resolver nossos problemas, em viver para o nosso homem social, focando nessas coisas, mas esquecemos que a raiz de tudo é no nosso homem espiritual, que precisa ser fortalecido, que precisa buscar a Ti, que precisa se parecer contigo, Senhor. Vem sobre nós nessa noite, Espírito Santo. Não há um que mereça aqui. Toque os nossos corações. Amoleça o nosso coração duro aqui nessa noite. Abre os nossos olhos para enxergar a sua beleza, Senhor. Nós queremos te adorar nesse momento. Mais do que uma música que vamos cantar, nós queremos te adorar nesse momento com o nosso coração. Se você quiser, irmãos, adorar o Senhor no seu lugar, em pé, de joelho. Se você quiser vir aqui à frente, vem aqui à frente. Se lance no altar do Senhor. Vem aqui reafirmar o seu voto com Ele, sobre buscar o Senhor. Venha você que precisa dizer isso ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu preciso de força. Estou sem força para te buscar. Você que queira chegar diante do Senhor para pedir mais fome, mais sede. A palavra de bem-aventurados que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Nós cremos nessa palavra. Então vamos adorar o Senhor. Fique livre. Fique livre.